Romanos 8, 1, 2, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O salário do pecado é o quê? A morte. Nós somos o quê? Livres. Isso é sério. Fomos livres. E aqui veio o apóstolo Paulo dizendo: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é para aqueles que estão em Cristo, não é para qualquer um. Quem não entender Cristo, a condenação vem sobre ele. Ele vai ser sempre pesado na vida. Ele não vai ter o gozo no interior, porque aquele tipo de situação que ele está vivendo é condenatória. E ele até recebe desse jeito. O que é condenação? O que significa a palavra condenação? É alguém que foi julgado e condenado a 10 anos de prisão. É a consequência, não é isso? É. Ele foi penalizado. Isso que quer dizer condenação. Está condenado a 10 anos de prisão. Porque vem a condenação e com uma ordem, uma sentença que vai prejudicar aquele que foi condenado. Porque uma pessoa condenada não pode ficar solta por aí. Que condenação é essa? Eu condenei aquele cara e ele está livre como qualquer um. Isso não é condenação. Isso é fanfarra. Não resolveu nada. Então aqui Paulo diz para os filhos, para a igreja: já nenhuma condenação há. Então quer dizer o quê? Nós falamos disso semana passada, se não me engano, ou retrasado, que você errando, eu errando, não existe condenação, porque nós estamos em Cristo, porque já foi perdoado tudo. Então você não é punido por Deus em absolutamente nada, porque na cruz, já agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E estar em Cristo é estar sob o quê? A sua instrução, sob a sua palavra. E nós aprendemos que a única palavra que é para nós, os gentios na terra, são o quê? As 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Essa é a palavra, a instrução para que você e eu estejamos em Cristo. Se eu disser para você que Deus te abençoe e você diz amém, você não está em Cristo, porque em Cristo nós já somos abençoados com todas as bênçãos. Olha a diferença. Estar em Cristo é falar como Cristo fala. Esse está em Cristo, ele fala igualzinho Cristo. Qual Cristo? O ressuscitado. É que Paulo diz aqui em Timóteo, ele diz: lembra-te de Jesus Cristo, o que? Ressuscitado. Se você vê ele na cruz, você está sob condenação, porque ali houve o que? Condenação. Jesus foi preso e morto à toa? Não, ele foi julgado e achado o que? Em pecado. Eles acharam ele em pecado, sendo que ele não pecou, mas por causa de nós, os homens na terra, e ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu condenado a uma coisa que ele não fez. Isso aí que é rico. Isso aí que é rico. Então, a condenação dele trouxe o quê? O livramento para nós. Eis aí o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado. Porque o que condenava o homem? Era o quê? O pecado. O pecado que condenava. Quando que veio o pecado condenatório? É quando Moisés escreve o Pentateuco. Ali é a lei do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Olho por olho, dente por dente. Então essa lei veio com essa força, dando ao pecado uma força de condenação. Aí veio os 10 mandamentos, depois os 613, e quem descumprisse aqueles mandamentos era o quê? Condenado, alguns até na morte, como era a prostituição, que é o adultério. Ela pego em adultério, lançava na praça, e vinha o sacerdote levita, os condenava, e a condenação trazia um efeito que era o quê? A morte. E não ia sobrar muita gente. Ia sobrar pouca gente. Então punha na praça, todo mundo pegava uma pedra e matava, porque o salário do pecado era a morte. Hoje não tem mais essa condenação, porque em Cristo nós somos o quê? Livres. Ele morreu pelos nossos pecados, tanto dos judeus ou dos gentios. Acabou, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Paulo vem explicando isso que aconteceu na cruz, onde ele diz, agora pois, nenhuma condenação. O que é nenhuma? Ah, mas essa aí se eu não tomou ceia, cara, você tá ferrado. Você não batizou, e se Jesus vier, você tá ferrado. Aí eu digo, nenhuma condenação. Nenhuma. Por quê? Ele vem dizer, porque a lei do Espírito da vida, que é a graça em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então nós estamos o quê? Livres. Eu sei que é difícil as pessoas que nos ouvem pregando isso, e ela diz que é isso, eu como pecador sou livre. Esse pastor aí que não sabe o que eu fiz. Eu sei. Agora, o importante não é o que você fez, foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. Esse que é importante. Esse que é importante. O que Jesus fez na cruz do Calvário? É esse aí que manda. É esse aí que tem valor. O que nós fazemos e nada. O que nós fazemos e nada para Deus é nada. Porque o que manda é o que Deus fez, enviando o seu Filho ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, nos purificou dos pés à cabeça. Você pode errar o tanto que você quiser, para Deus não tem mais condenação. É lógico, você comete um erro com alguém, Deus não te pune não, mas pode ser que alguém te pune. Aí o problema é seu. Mas com Deus você está livre, você está legal, você está beleza, porque já nenhuma condenação não existe mais. Porque a lei do Espírito da vida, que é a graça, ela nos livrou da lei do pecado e da morte. Você não tem mais a lei do pecado, que veio pelo sistema religioso fortalecendo isso. Os 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás, não isso, não... Isso acabou, meu irmão. Isso acabou. Isso não existe mais. Se você pensar nisso, você está na lei do pecado e da morte. Toda vez que você fala do pecado, você fala sobre a lei do pecado e da morte. Então você vai se sentir uma pessoa o que? Condenada. Você já viu como é que faz os religiosos?
fazem o religioso, chega numa sinagoga dessa, chega lá, achando que a carinha dele vai resolver o pecado que ele está querendo se humilhar. Oh Deus, eu pequei contra ti, eu estou aqui para pedir perdão. Aí Deus fala, de quê? Se o Espírito da vida e da verdade te livrou da lei do pecado e da morte, você está me desrespeitando, companheiro. O que eu fiz não resolveu. Ué, que isso? Que isso? O que eu fiz não resolveu o problema de vocês? Então, vocês estão ferradinhos, porque não tem nada mais para vir livrar vocês. Então, o nosso Deus abençoado não é Deus de brincadeira. Ele viu que a lei da terra durou-se um bom tempo, mas não era para prevalecer, porque se prevalecesse a lei, eu e você não conheceríamos Deus nem Cristo. A nossa vida estava condenada. Então é necessário que você e eu ouvimos esse versículo desse capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, já... Ah, não, hoje não vai dar. Amanhã eu vou falar mais um pouco de pecado. Você está em desobediência da palavra. Você se sente ainda faltoso? Não, você está, e eu, indiferente com a palavra e envergonhando Cristo em nossa vida. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque o sacrifício de Jesus Cristo foi o quê? Perfeito. Ou não? Se você pede Deus perdão pelo pecado, você está dizendo, Jesus, você não valeu nada. Você foi uma decepção. O pecado continua ainda. Paulo diz lá em Romanos 10, 4, o que ele fala? O fim da lei é Cristo, para a justiça, para todos que nele crêem. Eu creio em Cristo ressuscitado. Então o pecado para mim extinguiu. Não tem valor mais. Então já nenhuma condenação há para mim. E nem para você. A não ser que você reviva isso. E diz, não tem pecado. Você está se sentenciando e desprezando o que Deus fez na cruz do Calvário. Olha, abençoado, isso é sério. Pois na graça estamos o quê? Justificados. Justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então você pela fé. Você estava na época que Jesus morreu na cruz? Quem estava lá mesmo? Ninguém. Mas você o quê? Eu sei isso ontem. Mas você... Eu queria ter nascido naquela época. Bom, eu não. Agora que é bom. Não tem pecado? Então veja bem, se ninguém esteve lá e não viu, você simplesmente crê. Isso quer dizer o quê? Fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se você crê que é o sacrifício de Jesus único, te livrou da lei do pecado e da morte, você está andando por fé. E ele diz, o meu justo viverá por fé. Então sobre essa pessoa vem o quê? Uma avalanche de bênçãos espirituais, porque ele crê sem ver. E nós não andamos pelaquilo que vemos, mas pelaquilo que cremos. Então toda vez que você falar, e eu soube pecado, dizer, meu pecado, você pecou, meu irmão, você, minha filha, meu filho, vocês estão pecando. A lei do Espírito da vida não te livrou da lei do pecado. Então você está sob condenação. Aí a sua vida vira uma confusão, né? Porque condenação traz o quê? Uma sequência de punições sobre aquela vida. E Deus não age mais nisso. Mas a pessoa na mente ela começa, por isso que não deu certo isso, por isso que não deu certo aquilo,
O pastor falou, irmão, que nós não pedimos perdão a Deus, então agora vem sobre nós a culpabilidade. E Paulo diz aqui, trazido pelo Espírito da graça: agora, pois, já nenhuma condenação. Então você anda hoje com o Espírito da graça, feliz. Mesmo você e eu cometendo erro, não se sente condenado. Porque o amor de Deus nos livrou disso aí, amor. Então você está livre para ter sucesso, você está livre para conquistar, você está livre para agir. Porque já nenhuma condenação há para aqueles que são em Cristo. E se alguém está em Cristo, é o que? Nova criatura. As coisas velhas, nós tivemos falando sobre essa questão. Você, antes de ouvir essa graça, e eu cometemos muito erro. E cometemos ainda, né? Mas antes a gente cometia, mas com essa lei do pecado. Pequei. E vinha alguém dizer: isso aí é pecado, meu irmão. Esse é verdugo, esse é mau. Mas nem por isso também podemos acusar uma pessoa de Deus também. Então é o seguinte: você antigamente cometeu erros gravíssimos. Ele disse: se alguém está em Cristo, não vai ser não. Se você está em Cristo, debaixo dessa graça, você tem que se considerar nova criatura. Porque as coisas velhas ficaram onde? O que é velho que traz condenação. Então quando você lembra muito do seu passado, que aconteceu coisas boas também, mas misturado as coisas boas estão as más. E elas que mais se destacam, não tem como. E se você ficar lembrando dela, aí você se sente o quê? Para baixo. E condenado. Aí vem o marasmo na sua vida e você começa a chorar, a queixar e até se condenar pelaquilo que você fez no passado. Então ele ordena: as coisas velhas para trás ficam. Eis que tudo se faz o quê? Novo. Você tem uma nova vida em Cristo Jesus debaixo dessa graça. Nova vida. Vida gloriosa. Então, o pecado condenava, mas nós não estamos debaixo da lei. E não debaixo da lei não existe pecado. Você vê que o sistema anda em cima disso. Quem vem fechar essas sinagogas todas é tirar o pecado e o diabo. Fechou as portas. Fecham as portas todo dia. Porque eles não têm outro sentido para viver, a não ser condenando as pessoas e instigando o diabo na vida das pessoas. Fazendo sempre lembrar de algo que ficou aonde? Há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Ninguém respeita a cruz do Calvário, pessoal. Eu fico vendo esses líderes, esses profetas, esses pastores, esses padres. Eu fico ouvindo lá, às vezes, com a minha mãe. Eu falei: putz, que condenação, verdugo! Verdugo! Irmãos, vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Cacilda, vamos falar outra coisa. Caramba, já nenhuma condenação há. Não é possível que uma voz de um camarada desse vale mais do que essa voz aqui, que diz que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que bonito é isso, versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você está livre? Mas eu não sinto. Você não anda pelo que você sente. Você tem que andar pelo que você ouve. É a fala que manda, pessoal. A fala que manda.
Essa é uma voz que te coloca inteiro. Você dorme, porque você não tem condenação. Mesmo que você erre agora, você não tem condenação sobre você. Esse é o alívio que nós queremos te dar. Em Cristo, em Deus. Lógico, todo erro tem a sua consequência. Não é consequência de condenação do Senhor, porque ao lançar o seu Filho na terra, Ele tirou a condenação. O que você e eu temos agora é um erro cometido que precisam de um ajuste da palavra para que você não viva no meio das pessoas mal, né? Você comete tanto erro, todo mundo vai afastando de ti. E é a lei da sociedade. Agora nós temos que ser agradáveis a todos. Quem não tem a lei do pecado é a pessoa mais tranquila, porque não tem condenação de Deus sobre ele. Então ele procura viver em paz com todos, porque ele não tem condenação sobre ele. Assim é, pessoal. Então, não estamos debaixo da lei. Aqui em Romanos 5,13, o livro de Romanos é maravilhoso para explicar isso. Ele vem dizendo, por que, Paulo, aos Romanos? Porque até o regime da lei, havia pecado no mundo. Você está sob o regime da lei ou o regime da graça? O regime da graça. Então ele vem dizendo, porque até o regime, quando fala até, porque ela teria o fim. E o fim da lei é quem? Romanos 10,4. Então a lei o quê? O que é finalizar uma coisa? Não se discute mais sobre aquilo. Finalizou, acabou. Ninguém fala mais nada sobre isso. Então o que ele diz aqui, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Olha aí que bonito. O pecado não é levado em conta quando não tem o quê? Lei. Nós temos lei? A lei de Moisés? Não. Então não tem o quê? Pecado mais. É simples. Não, irmãos, hoje é dia de perdão de pecados. Vem aqui, meu irmão, chorando, olha aqui. Vagabundo. Não respeita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Como é que você vai ouvir um cidadão desse? Te condenando, sendo que Cristo te livrou da condenação. Não, irmão, tem pecado não. Pecado não, tem erro, pecado não. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo o quê? Homem. Ah não, mas ele é pastor. Azar dele, que eu tenho culpa não. Tem como que ele é pastor? Ah, é o Papa, é o padre. Azar dele, eu não tenho culpa. Que ele é Papa, que ele é pastor, que ele é padre, eu não tenho culpa. Eles estão sob condenação de Deus, porque não estão respeitando a cruz do Calvário, meu. Não estão. Pelo contrário, estão envergonhando Deus no seu evangelho. Porque é claro aqui, transparente, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Como não temos lei, então o pecado não é levado mais em conta. Não é. Essa é uma verdade que tem que ser dita e firmada. Doa quem doer, reclame quem quiser reclamar. Eu fico com Deus no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Bom, essa é a minha posição, eu não abro mão disso. E todos têm que ouvir essa verdade. É lógico. Conhecereis a verdade? Vamos ver se a gente liberta algum pastorzinho desse aí. Romanos 6,14, olha aqui. Olha que bonito isso aqui. Porque o pecado não terá domínio sobre quem? Nós. Pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Quem está debaixo da graça, a condenação já era.
Quem está debaixo da lei, pequei, Senhor, pequei. Quantas vezes eu já vi isso, e até hoje. Chega lá, o cara quer até aparecer para falar que é um pecador e diz: Senhor, pequei contra ti, Senhor. Pequei contra ti. Vai para o monte e grita: Senhor, pequei contra ti, Senhor. Ó, Senhor, perdoa. Aí vem Paulo e diz: já nenhuma condenação há para aqueles que são em Cristo. Porque até o regime da lei havia pecado. Não mais lei, não mais pecado. É simples, né? É fácil. Porque o fim da lei é que esse. Romanos 7,4, ele diz aqui: assim, meus irmãos, também vós relativamente morreste para a lei. Que tem de gente vivo para a lei. Hoje é dia de jejum, vão pedir perdão. E são todos, é incrível. Aí você fala: ah, mas só você que está certo, todo mundo está errado. Não é só eu que está certo, a Bíblia está certa, companheiro. Não sou eu, não. E seja Deus verdadeiro e mentiroso todos, não é alguns não, todos os homens que levam pecado, que levam a condenação, são ministros de morte e de condenação. Não servem para Deus. É uma igreja dele, é dele. Não é de Deus, é dele. Ele pode crescer, mas não é de Deus. Para ser de Deus, tem que ter Romanos 8:1 e 2, porque senão não é igreja de Deus. Pode ser tudo, de Deus não é, porque está desrespeitando o Senhor. 7,4. Assim, meus irmãos, também vós morreste. Você está morto? Diga: eu estou morto. Relativamente para a lei, eu estou. Eu estou morto. Por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outros, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Olha que bonito. Quem está debaixo da graça, descansa. Quem está debaixo da lei, carrega a cruz. É condenação, porque cruz é condenação. Mas então a humanidade de Deus está lógico. Todo mundo carregando cruz, porque está desrespeitando o que Deus fez na cruz do Calvário. Porque não adianta ninguém nesse mundo de Deus falar assim: ó, ninguém tem problema. Fulano não tem problema, tem? Não. Todo mundo leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação sobre os da graça. Agora, quem está debaixo da lei sofre amargamente. Porque ele se sente condenado, ele não respeita o que Deus fez na cruz do Calvário. E já nenhuma condenação há para ti. E a condenação era pelo quê? Pelo pecado. A lei do pecado e da morte vinha sobre a pessoa. Você vê que naquele tempo da lei, o que desrespeitava ficava leproso, tinha que ser expulso do meio da comunidade de Israel, até ele ser curado ou morrer por lá. Era a condenação, porque ele desrespeitou uma lei do Senhor, e aquilo não era de graça, era um desrespeito. Então, nós gentios, não existe condenação para nós, porque nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça, e nos consideramos mortos para o pecado e vivos para Deus. Se eu e você estivermos vivos para Deus, a morte, a condenação está livre de nós, do nosso corpo. E no entanto, Paulo diz o seguinte: aos que dormem, Paulo respeita aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós não temos morte, nós dormimos por um tempo até a ressurreição e até a transformação do nosso corpo. É assim que nós cremos, porque é assim que está escrito. Assim é, Bessa? Então, aí você fala e deduz assim: um outro pastor, um outro padre,
coisa, a pergunta é bom. A gente não vai dormir até a ressurreição, então vai ter um julgamento. Não, Claro, na ressurreição, não ser ressurgido, você vai ter que ter um julgamento. não, sei. Claro. Se eu morrer, eu já estou. Eu vou dormir. Não. Um dia tem ressurreição. Deixa eu dizer para você. Uma vez que eu durmo, que a morte eu durmo, já está determinado, eu vou ressuscitar. Não existe condenação, eu vou ressuscitar. Eu creio dessa forma, porque é assim que está escrito. Agora, se alguém quer se condenar, ele se condena por si próprio, porque nenhuma condenação há para os que são em Cristo. Assim é, pessoal? Então essa palavra que eu trago e digo, você é um abençoado, sem condenação, vivos para Deus. Assim é? Receba seu inimigo.